Boa noite. A minha equipe, que é composta por Alessandro, Alessandra, Jaine, Luana e Michele, ficou responsável pelo tema linguagem e pensamento. Segundo estudiosos, a linguagem é uma função inata que permite ao indivíduo simbolizar o seu pensamento e decodificar o pensamento do outro. E sua origem é resultado de um processo de socialização do ser humano que é estimulado pelo meio em que ele se vive. A linguagem é uma característica extremamente humana e é capaz de tornar um indivíduo social, político e munido de civilização. E ela é o meio mais importante, no desenvolvimento e na formação dos processos cognitivos e também da consciência do homem. E o desenvolvimento do pensamento, ele é determinado pela linguagem. Então, o pensamento, ele não é simplesmente expresso em palavras. É através dela, por meio das palavras, que ele passa a existir. Então, a gente pode dizer que o pensamento e a linguagem é um processo. E eles ficam tipo em um movimento de vai e vem, que é da linguagem para o pensamento, que é quando você fala e pensa, e do pensamento para a linguagem, que é quando você fala, você pensa e fala. Então, a gente pode dizer que um necessita do outro para existir. Então, ou seja, a linguagem afeta o pensamento e o pensamento afeta a linguagem. Agora eu vou passar a palavra para o nosso colega Alexandro, que vai desenvolver mais o tema para vocês. De trabalho, ele aborda teorias de Wallon, Vygotsky e Piaget no âmbito da psicologia e da educação. Analisando as origens do conhecimento da criança, ele observou duas particularidades, que é a ausência do pensamento reflexivo e a tomada de decisão. Estabeleceu a relação entre pensamento e linguagem de acordo com a interação social, diferentemente de Piaget. Piaget privilegiou os estágios de desenvolvimento, de dentro para fora, já Vygotsky era de fora para dentro. Vygotsky e a interação social, histórica e cultural, a influência da cultura, da linguagem. Ele desenvolveu um termo chamado zona de desenvolvimento proximal, no qual a pessoa se encontra na zona de desenvolvimento real, aquilo que a pessoa realmente sabe sozinha. E a zona de desenvolvimento potencial, a qual a pessoa pode alcançar com auxílio e mediação de alguém, por exemplo, o professor. E o intermédio entre essas duas zonas se chama zona de desenvolvimento proximal. Jean Piaget e as fases do desenvolvimento. Jean Piaget privilegiou a maturação biológica, o método clínico, a linguagem egocêntrica do desenvolvimento. Segundo Piaget, é o sensório motor, que vai do 0 aos 2 anos, o pré-operatório dos 2 aos 7, o operatório concreto dos 7 aos 12, e dos 12 em diante é o operatório formal, no qual a criança é capaz, o adolescente, capaz de fazer operações abstratas. Vamos levar em consideração vários fatores, sejam fatores culturais, sociais, econômicos, biológicos, na questão da linguagem e pensamento, porque eles estão interligados. Para as dificuldades de aprendizagem, de acordo com a linguagem, pessoa que tem autismo, linguagem versus autismo, linguagem versus epilepsia, dislexia, isso tudo influencia, seja tanto na área da pedagogia, da psicologia, ou simplesmente do pediatra. Devemos olhar para esses aspectos e não tentar neutralizar, porque isso é impossível, mas sim minimizar certas dificuldades das crianças. Certa correlação na aquisição da linguagem e no desenvolvimento da aprendizagem. Um influencia o outro.
Geralmente pessoas com autismo têm dificuldade, principalmente o autismo severo, não consegue nem falar, com dislexia, com dificuldade tanto na ortografia como na leitura e a escrita. Pessoas com epilepsias, um exemplo de criança que se encontra com 12 meses, onde ela tem que falar as palavras mamar e papá. Com Piaget, a interação com o objeto, ou seja, com um novo conhecimento, provoca desordens nos esquemas mentais, ou seja, há um constante desequilíbrio e equilíbrio e acomodação do conhecimento para a construção de novos saberes. E na aquisição da linguagem, segundo o método clínico da mesma forma, pensamento egocêntrico, no simbolismo, no jogo do faz de conta. It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. Da linguagem envolve uma rede neural muito complexa. Os sons, ao ser ouvido, a fala engloba inúmeras frequências e o ouvido é responsável por captar esses sons e decodificá-los em impulsos elétricos, as quais são conduzidos ao córtex cerebral, ao lobo temporal, e o lobo temporal recodifica esses sinais elétricos, conduzindo-os para a parte da linguagem, ou seja, o lobo responsável pela linguagem. Ao verbalizar um pensamento, ocorre o caminho inverso. A representação interna de um assunto, ela percorre até a área da broca, que está localizada no lobo inferior frontal, que é convertida em fases neurais responsáveis pela fala, mas a linguagem também está envolvida em outras áreas, como a área do controle motor e a área da memória. O pensamento, ou seja, o cérebro é um órgão dinâmico e ele adapta-se às novas informações. Então, as áreas responsáveis pela linguagem no adulto não podem ser as mesmas áreas responsáveis pela linguagem na criança. Vai depender do desenvolvimento. Se que o hemisfério esquerdo seja responsável pela linguagem em 90% da população, mas o hemisfério direito também está relacionado, porque ajuda no processamento. De acordo com meus colegas, podemos concluir que a linguagem e pensamento faz com que a criança se desenvolva a cada dia mais. A linguagem é a maneira da criança expressar seu pensamento, é a maneira de simbolizar os pensamentos e de decodificar os pensamentos dos outros.